Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Enfrente. Hoje, dando início ao nosso bloco de aulas de procedimentos de enfermagem. Nós vamos ter aqui um bloco com aulas teóricas falando sobre as práticas de enfermagem, né? Então aqui a gente vai estudar a parte das técnicas, das habilidades, mas focando em provas, né? A gente vai estudar essas técnicas, os procedimentos e, ao mesmo tempo, nós vamos ver como esses temas podem aparecer nas provas, nós vamos ver questões. Então é um bloco muito bacana, eu particularmente gosto bastante, porque a gente já entra na parte prática aí da enfermagem, tá? E ao mesmo tempo a gente tem essa comparação de como que a prática é cobrada teoricamente em provas. Hoje nós vamos falar sobre a admissão de pacientes, nós vamos falar tudo sobre esse procedimento, como a gente faz a admissão, o que a gente anota e vou te trazer também questões para você ver como a admissão aqui é cobrada em provas. Então essa aula é muito rica em conteúdo e você precisa me acompanhar aqui até o final desse vídeo. E lembra você que todas as minhas aulas ficam disponíveis para os nossos alunos do nosso curso de enfermagem para concursos, que é o Enfrente os Concursos. Lá no curso você vai encontrar as minhas aulas, você vai ter acesso aos slides das aulas e outras referências complementares. Ao longo da aula, né, eu vou trazendo referências e lá dentro da plataforma eu consigo deixar para você essas referências, né, sempre que possível, para você também aprofundar aí os seus estudos. Então nossos alunos têm um suporte diferenciado, além de você ter também lá o espaço para você tirar as suas dúvidas sobre o conteúdo. Então, se você não é aluno do nosso curso, se você não quer perder nenhuma aula desse bloco, vai para o nosso site e garanta a sua vaga. Enfrenteenfermagem.com.br, o link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. E lá no site você também vai ter a oportunidade de conhecer os nossos materiais em PDF, que são e-books também preparatórios para as provas de concurso e residência da área de enfermagem. Nós temos materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Nós temos os melhores materiais para você turbinar a sua preparação, porque todos os nossos e-books vêm com a teoria completa e atualizada, além de várias questões para você treinar sobre os temas. Então vai para o nosso site, confira os nossos materiais, que irão fazer aí você seguir sempre em frente rumo à sua aprovação. Acesse enfrenteenfermagem.com.br. Prosseguindo então, sem perca de tempo, vamos ver aqui primeiramente a definição do que seria a admissão de um paciente, tá? Então a admissão, pessoal, conceitualmente, é a entrada e a permanência do cliente e acompanhante ou família no hospital por tempo determinado, associada à internação. E aqui a gente também vai incluir a transferência interna, que é quando o paciente é transferido dentro da mesma instituição, né, de um leito para outro ou de um quarto para outro, ou a transferência externa, onde ele pode ser encaminhado para outra unidade hospitalar. Então isso aqui é uma definição formalzinha que a gente tem, que inclusive pode ser cobrada em provas. Aqui eu já trabalho com vocês com as principais referências, eu trabalho com Potter e Perry, Brunner, as próprias resoluções do Conselho Federal, pareceres dos Corens, então a gente já usa aqui as referências que as bancas exploram bastante. Então só para a gente pensar um pouquinho, a admissão hospitalar então é esse processo pelo qual o paciente inicia a sua jornada de tratamento dentro de uma instituição de saúde. Então é o momento em que o paciente entra no hospital e se torna, né, oficialmente um paciente internado. Nós temos aqui algumas etapas, alguns aspectos chaves da admissão que é importante eu destacar para você. Observe que aqui a gente fala sobre entrada e permanência. Então a admissão, ela marca o início da estadia do paciente dentro do hospital. E essa estadia do paciente, ela pode durar apenas algumas horas ou até mesmo dias. Isso vai depender, claro, da complexidade do caso desse paciente, tá? Aqui nesse processo de admissão, a gente também tem a avaliação e gerenciamento de risco. Vou até destacar aqui para vocês. Essa etapa de avaliação e gerenciamento do risco, ela é contínua durante a estadia do paciente dentro daquela unidade hospitalar. Todos os profissionais de saúde aqui estarão constantemente avaliando a condição desse paciente, né?
principalmente observando os riscos e estabelecendo as medidas de prevenção para evitar as complicações, os possíveis danos, né, que esse paciente pode sofrer durante aí a assistência. Então, durante essa fase, o foco é identificar as situações que podem comprometer a internação e a melhora do quadro clínico desse paciente. A gente vai avaliar se esse paciente tem alergia, se esse paciente tem doenças pré-existentes. Dentro aqui desse processo de admissão, a gente tem também um cuidado aqui em relação à humanização da assistência, tá? A gente tem que falar de humanização aqui, porque tratar o paciente com respeito, empatia, dignidade, a gente já sabe que é fundamental. Então, a humanização, ela envolve desde a comunicação clara, né, quando você fala de forma clara com o paciente, de forma acolhedora, até a atenção às necessidades individuais de cada paciente. Aqui a gente também fala de medidas de precaução. Então, para garantir a segurança tanto do paciente quanto dos profissionais, a gente vai ter aqui a adoção de medidas de precaução, por exemplo, a higienização das mãos, o uso de equipamentos de proteção individual, né, que são os EPIs. Então, a gente também vai ter esse foco aqui na prevenção, né, das infecções, principalmente falando de infecções hospitalares. E qual que é a diferença aqui da admissão para alta hospitalar? A gente vai ter uma aula onde a gente vai falar só sobre a alta também, que será a próxima aula. Mas observe que na admissão a gente tem uma concentração nessa entrada do paciente. A gente se concentra nesse momento em que o paciente está iniciando a sua jornada na instituição. Agora, a alta hospitalar, ela vai se voltar para a saída desse paciente, para o momento em que o paciente está saindo da unidade hospitalar, né? Então, a equipe de saúde aqui, ela vai avaliar a capacidade do paciente de fazer as atividades básicas e a gente vai orientar esse paciente sobre os cuidados que ele vai ter que manter ali no domicílio, né? Então, a alta, ela tem um foco diferente porque ela concentra ali na saída do paciente, diferente da admissão. Quando a gente fala de admissão, né, enquanto procedimento, muitas pessoas acham que trata-se de uma conduta simples, né? Mas, na verdade, a admissão, ela é um procedimento complexo, né? Porque é um momento em que a gente está fazendo a avaliação inicial do paciente. Quando a gente está admitindo esse paciente, a gente já está o avaliando, né? Nesse momento de admissão, a gente já consegue fazer várias avaliações, inclusive que serão importantes para a gente acompanhar a evolução desse paciente durante essa estadia, essa internação. A gente já vai conseguir definir o plano desse tratamento, a gente já vai conseguir implementar as medidas para garantir a segurança desse paciente, o bem-estar dele, né, durante a internação. É um paciente que está entrando em um ambiente que não é familiar para ele, né? Ele está saindo da sua casa ou ele está vindo de outra unidade que ele já estava familiarizado e agora ele chega para nós, né, com uma série de vulnerabilidades, muitas das vezes com medo do que vai acontecer. Muitos experimentam a sensação de estou entrando, mas não sei se vou sair. Então, é um momento que envolve vários aspectos, né, que a gente vai ter que avaliar e considerar, inclusive já trazendo essa humanização, esse acolhimento para esse paciente no momento da admissão. Agora, pensando na parte técnica, né, quais são os procedimentos que a gente faz nessa admissão do paciente? Primeiro, a gente faz, obviamente, a recepção e a verificação. Então, a gente recebe o paciente ali na unidade de forma acolhedora, né, cordialmente, conferindo a documentação necessária para a internação ou estadia desse paciente. Então, a gente vai verificar se as fichas estão completas, se os dados, né, foram coletados adequadamente. A gente também vai fazer a instalação desse paciente no leito. Então, a gente vai acompanhar esse paciente até o quarto, auxiliando ele a se acomodar ali no leito e garantir o seu conforto, né? Então, a gente vai auxiliar esse paciente, se for necessário, até mesmo se deitar, né? Ser posicionado ali no leito, tendo todo o conforto possível. A gente, nesse momento de admissão, também faz a apresentação do paciente para as outras pessoas que estão ali no mesmo quarto, né? Então, a gente apresenta o paciente aos demais ocupantes ali daquela enfermaria, trazendo esse ambiente acolhedor também. No momento da admissão, a gente também faz as orientações iniciais, né? A gente vai ter o primeiro contato, a primeira conversa ali com o paciente sobre os recursos que ele tem ali à disposição no quarto, de que maneira ele vai acionar a equipe de enfermagem. Então, a gente vai mostrar, por exemplo, a campainha, a gente vai mostrar as acomodações, os equipamentos que tem ali naquela enfermaria, naquele quarto, para que aquele ambiente, né, se torne o mais familiar possível para esse paciente. Lembrando que ele está entrando em um ambiente novo
para ele que ele não conhece, né? Então, nesse momento, a gente vai apresentar para ele todos os recursos disponíveis dentro da unidade. Nós vamos apresentar a própria equipe de enfermagem, né? Quais são os profissionais que estão ali naquele plantão e que irão dar essa assistência, tá? Então, é um momento em que a gente fala principalmente das localizações sanitárias dentro da unidade, dos horários das refeições, como esse paciente vai usar a campainha e o nome dos membros da equipe que está ali em atendimento, tá? A gente também vai falar aqui para ele sobre as regras da instituição. Todas as instituições têm protocolos, têm regras, né? E o paciente ele precisa saber sobre essas normas, né, do hospital. Então a gente vai esclarecer as normas hospitalares, a gente vai falar sobre o horário de silêncio, sobre visitas, né, os horários em que ele pode receber visita, a proibição de fumar dentro da unidade hospitalar, horário de repouso. Então a gente vai falar sobre a rotina de maneira geral dentro daquela instituição de acordo com o protocolo institucional. A gente também vai, nesse momento, fazer a guarda de pertences, né? Então a gente vai orientar o familiar sobre a guarda dos pertences pessoais do paciente, ou, se for necessário, se ele não estiver acompanhado, a gente vai fazer a guarda desses pertences de forma segura, identificada dentro da própria unidade. Se a gente tiver a possibilidade de entregar esses pertences para a família, a gente vai fazer isso no momento da admissão. Mas se a gente não conseguir, a gente vai colocar esses pertences, geralmente em um saco, a gente grampeia, identifica, né, com um impresso próprio e encaminha para a sala de pertences ali dentro da própria unidade. Aqui também, se o paciente for fazer exames, a gente vai fazer o preparo dele, então a gente vai preparar ele para os procedimentos, explicando a importância, e a gente já vai também obter o consentimento desse paciente para realizar esses exames. A gente vai aqui fornecer a rouparia do hospital, então a gente vai oferecer a roupa que ele vai usar durante a internação. Aqui a gente tem toda a questão da documentação, né? Então a gente organiza e documenta todas as informações do paciente no prontuário. Aqui já começa a avaliação do paciente, como eu falei para vocês. A admissão é um processo complexo, né? E a gente inclusive já faz a avaliação do paciente. Então aqui a gente já faz a avaliação de sinais vitais, a gente verifica a pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória, de acordo ali com a rotina mesmo, né, hospitalar. A gente já faz o exame físico nessa admissão, um exame físico completo, minucioso, né, que o enfermeiro vai fazer aqui, para avaliar a condição geral desse paciente. Esse exame físico já vai me mostrar como esse paciente está chegando nessa unidade para a gente conseguir acompanhar depois a evolução dele. A gente vai ter aqui o próprio registro de enfermagem, aqui a gente já está falando de anotação, então nós vamos registrar detalhadamente essa admissão do paciente no prontuário. E aqui tem também a questão do censo hospitalar, né? A gente atualiza o censo diário da unidade com os dados da admissão do paciente, porque o censo vai me trazer ali a quantidade de leitos ocupados, leitos vagos, né, dentro da unidade. Então é um dado importante e a gente atualiza sempre que há uma admissão hospitalar, tá? Então, tendo entendido o que a gente faz, né, qual é o procedimento da admissão, agora a gente precisa entender o que a gente vai anotar dessa admissão hospitalar. E para isso nós temos um guia do Conselho Federal de Enfermagem que traz para nós exatamente os dados que a gente precisa anotar, registrar referente à admissão hospitalar. Se você é aluno do nosso curso, dentro da plataforma eu vou deixar para você o link desse guia do COFEN, que é muito bacana. Ele traz todas as orientações em relação à anotação, não só da admissão, mas de vários procedimentos de enfermagem, tá? Material riquíssimo aí para você também estudar, porque ele é muito cobrado em provas também, tá? Então, pessoal, em relação ao registro, né, dessa admissão, o que a gente vai anotar no prontuário? Primeiro, a gente vai anotar o nome completo do paciente, a data e a hora da admissão, que é justamente aonde eu vou identificar de forma clara quem é esse paciente e em que momento exato ele entrou na unidade, né? Então, esse é um dado muito importante. A gente também vai anotar a procedência desse paciente, de onde esse paciente está vindo. Ele está vindo de casa, ou ele veio de outro setor do hospital, do ambulatório, do pronto-socorro, ele veio de outra unidade hospitalar. Então a gente vai aqui ter informações sobre a trajetória desse paciente até chegar à sua internação. Isso também já vai me trazer informações importantes e aqui eu já vou fazendo esse processo de avaliação também. Nós vamos anotar as condições de chegada
acompanhada desse paciente. Isso aqui é importante por quê? Porque indica o grau de autonomia desse paciente e se ele tem necessidade de auxílio, né? Olha como que é importante a gente observar tudo isso, inclusive registrar no prontuário, porque os próximos profissionais, né, que irão dar continuidade à assistência a esse paciente, precisam saber dessas informações, tá? Até pra gente acompanhar essa evolução. O paciente pode ter chegado de maca e sair deambulando da unidade, né? Então isso vai representar ali uma evolução desse paciente. Também vamos anotar o nível de consciência desse paciente, se ele está consciente orientado, se ele está lúcido. Isso vai fazer com que eu consiga avaliar também possíveis alterações neurológicas, né? A gente vai ter aquele paciente que chega inconsciente, ele não sabe onde ele está, não sabe que hora é, que dia é. Então a gente vai ter aqui toda a questão de avaliação, né, neurológica desse paciente já no momento da admissão. Vamos anotar também se esse paciente está acompanhado ou não, quem é que está responsável por esse paciente, em que condições de higiene esse paciente chegou. Então a gente vai avaliar o estado de higiene do paciente, porque isso também vai me trazer a necessidade de cuidados específicos, né, desse paciente. A gente também vai anotar presença de lesões prévias e a sua localização. Então, se o paciente já tem alguma ferida, algum hematoma, né, ou qualquer outro tipo de lesão, por que que a gente vai anotar se o paciente já está chegando com lesão? Porque é mais um dado de extrema importância para a gente avaliar a evolução desse paciente. Observe que no guia, o COFEN utilizou aqui o termo úlceras de pressão, tá? Mas esse termo a gente não usa mais, lembrando que a gente fala hoje lesão por pressão. Nós vamos também descrever na anotação as deficiências, se houver. Então, a gente vai registrar qualquer deficiência física, sensorial ou cognitiva que pode também afetar a autonomia, né, desse paciente. Vamos registrar se esse paciente faz uso de próteses ou órteses, né, se houver. E aí aqui entra uma dúvida, né, professor, o que é órtese e o que é prótese, né? Porque para você anotar, você precisa saber. Quando a gente fala de órtese, a gente está falando, pessoal, de um dispositivo externo que vai trazer suporte ali para um membro ou para uma parte do corpo, tá? Então o objetivo da órtese é corrigir deformidades, né? Então ele vai trazer ali o controle dos movimentos, vai prevenir lesões ou vai auxiliar na recuperação de funções, tá? Então as órteses, elas podem ser utilizadas para a gente imobilizar uma articulação, para corrigir deformidades, para proporcionar suporte e estabilidade, para aumentar a força muscular, para facilitar a realização de atividades diárias. A gente tem, por exemplo, a tornozeleira, a munhequeira, a joelheira, o colete, colar cervical. São dispositivos que não substituem uma parte do corpo. São dispositivos que servem como suporte mesmo para a recuperação desse paciente. Agora, quando a gente fala de próteses, a gente está falando de um dispositivo artificial que vai substituir total ou parcialmente um membro perdido. Então aqui a gente já está falando de um dispositivo que vai restaurar a função e a aparência desse membro perdido, tá? Então vai trazer ali a possibilidade para que as pessoas realizem as suas atividades cotidianas, né, de forma mais independente. Então quando a gente fala de próteses, a gente já está falando de substituição. Então a gente tem, por exemplo, a prótese de membro inferior, a prótese de membro superior, a prótese ocular, prótese dentária. Então são dispositivos que substituem aquela parte que foi perdida, total ou parcialmente. Então nós vamos anotar também se o paciente está usando esses dispositivos, beleza, pessoal? E vamos anotar também as queixas relacionadas ao motivo da internação. Isso também vai trazer informações importantes para o diagnóstico, né, para o tratamento. A gente vai anotar também todos os procedimentos, né, e cuidados realizados aqui de enfermagem. A gente vai anotar que mensurou sinais vitais, punção de acesso venoso se teve, coleta de exames, se foi necessário elevar as grades, se foi necessário conter esse paciente. Então a gente vai descrever ali todos os procedimentos realizados durante a admissão. Aqui a gente vai fazer o rol de valores e pertences do paciente. Então nós vamos registrar ali os objetos pessoais do paciente para garantir a sua segurança e garantir que esses objetos sejam devolvidos ao final da internação. Em algumas unidades a gente tem impresso próprio para isso também, para a gente fazer essa relação, né, esse rol dos pertences e valores do paciente, tá? A gente vai aqui anotar todas as orientações que a gente ofereceu.
Como eu falei para vocês, nesse momento a gente está explicando sobre a rotina do hospital, nós estamos apresentando, né, as instalações sanitárias da unidade, então a gente vai anotar todas essas orientações que a gente passou para o paciente também. E por final, a gente vai ali assumir a responsabilidade dessa anotação. Então nós vamos ter o nome completo e o COREM do responsável ali pelo procedimento, né? Então o profissional vai ser identificado aqui nessa anotação, que é também algo que traz legitimidade, né, para essa anotação de enfermagem. Então observe, pessoal, que o registro da admissão, ele também traz várias informações importantes, né? E por isso que a gente tem que dar uma atenção especial para essa anotação, não fazer de qualquer jeito, não deixar faltar informações, porque todos esses dados a gente viu que é importante, né, para a gente acompanhar a evolução do paciente, tá? Quando a gente fala de registro de enfermagem, a gente fala da continuidade do cuidado, né? Então a gente vai permitir que outros profissionais de saúde também tenham acesso ao histórico de saúde desse paciente, como esse paciente chegou na unidade, e isso vai facilitar a continuidade desse cuidado. Aqui a gente também vai ter toda a questão da segurança do paciente, né? Porque a gente já consegue identificar os riscos, né, e fazer as prevenções aqui das complicações. Quando a gente fala de admissão hospitalar ou de qualquer outro procedimento, a gente tem que falar de segurança do paciente, né? E nós temos, inclusive, protocolo de segurança do paciente do Ministério da Saúde, que vai trazer pra gente várias orientações. Nós temos também um manual do COREM São Paulo, que traz os 10 passos para a segurança do paciente. Então são aspectos, né, que a gente também considera aqui nesse momento da admissão hospitalar, tá? Então eu já trouxe para vocês aqui as principais orientações que a gente tem nesse sentido. Então aqui na segurança do paciente, a gente vai ter a participação de todos os profissionais no processo de identificação, da admissão, da transferência ou recebimento de pacientes de outra unidade ou instituição, antes do início dos cuidados, né, de qualquer tratamento ou procedimento, da administração de medicamentos e soluções. Então, antes de qualquer coisa, antes de começar qualquer cuidado, né, para esse paciente, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter o cuidado aqui em relação à identificação desse paciente, né, e todos os profissionais estarão participando desse processo. A identificação aqui do paciente, ela deve ser feita por meio de pulseira de identificação. Nós vamos ter a identificação no prontuário, etiquetas, solicitações de exames, com a participação ativa do paciente e familiares durante a confirmação da sua identidade. Quando você vai fazer um procedimento, além de checar ali, né, todos os aspectos relacionados à identificação, checar a pulseira, a identificação do leito e tudo mais, a gente também vai confirmar essa identidade com o próprio paciente ou familiar. E nós nunca vamos perguntar para o paciente: o senhor se chama João? Não, nós vamos perguntar como o senhor se chama. E ele é que vai dizer o nome dele, tá? Por quê? Porque a gente precisa que o paciente confirme a sua identidade, que ele participe ativamente desse processo. Nós vamos aqui incentivar o uso de pelo menos 2 identificadores, né? Porque um só não seria suficiente. Então nós vamos ter no mínimo 2 meios de identificar esse paciente. Por exemplo, a gente pode ter nome e data de nascimento, que já são 2 identificadores. A gente pode usar aqui o nome completo da mãe do paciente, o número do prontuário desse paciente, para confirmar a identidade de um paciente na admissão, na transferência para outro hospital, quando ele está indo para outra unidade, e antes de oferecer qualquer cuidado aqui de enfermagem ou qualquer assistência, tá? Na pediatria, quando a gente fala de crianças, né, é também indicada a utilização do nome da mãe da criança nessa identificação. Então, dentro do protocolo, a gente tem que a identificação de todos os pacientes internados em regime de hospital-dia ou atendidos no serviço de emergência ou no ambulatório deve ser realizada lá na sua admissão no serviço através de uma pulseira. E essa informação deve permanecer durante todo o tempo que o paciente estiver submetido ao cuidado. Então, o tempo todo que ele estiver ali recebendo cuidado, ele vai estar com essa pulseira, tá? Aqui, em relação ao recém-nascido, né, eu já falei pra vocês que a gente tem cuidados adicionais. Então, a pulseira de identificação do RN tem que ter, no mínimo, a informação do nome da mãe e o número do prontuário do recém-nascido, ou outras informações padronizadas ali pelo serviço de saúde. O serviço de saúde deve prever o que fazer caso a pulseira caia ou fique ilegível, né? Então também é necessário ter protocolo sobre quais condutas serão realizadas nessas situações. Então, em casos especiais, o serviço de saúde deve definir
Como identificar pacientes que não podem utilizar a pulseira? Então, pacientes grandes queimados, mutilados, politraumatizados, pacientes que perderam de repente os membros superiores ou membros inferiores e a gente não tem onde colocar aquela pulseira, né? Então, o serviço de saúde ele precisa estar preparado também para essas situações. Então, tudo isso vai estar em protocolo institucional. Nos casos em que a identidade do paciente não está disponível na admissão, porque a gente tem situações em que a gente não consegue, né, identificar aquele paciente no momento que ele está sendo admitido, ou quando não houver a informação do nome completo, a gente vai poder, nessa situação, utilizar o número do prontuário e as características físicas mais relevantes do paciente, né, incluindo aqui o sexo e raça, para identificar esse paciente, até a gente conseguir chegar realmente na identidade, né, no nome completo, em quem é esse paciente, tá? O serviço deve definir o que deve acontecer se a pulseira de identificação estiver danificada ou for removida ou se tornar ilegível, né? Isso aqui está dentro do protocolo de segurança do paciente do Ministério da Saúde, tá, pessoal? Então, da parte teórica, nós já vimos tudo aqui sobre a admissão hospitalar. Como eu falei pra vocês, esses procedimentos caem em provas, né? Muitas pessoas falam, pra que eu vou estudar isso? Isso cai em provas, inclusive agora nós vamos ver questões, né, que cobraram sobre a admissão hospitalar. Então, primeira questãozinha aqui pra gente analisar. Durante a admissão do paciente no serviço hospitalar, os registros devem conter. Então, observe que a banca aqui está falando sobre registro da admissão do paciente, né? O que a gente vai anotar nesse momento da admissão, tá? E eu já trouxe para vocês essa informação, né? Então, vamos analisar. Letra A. Data, hora da admissão, como o paciente chegou ao serviço, informações sobre dados não habituais, orientações dadas ao paciente e tratamentos imediatos. Bom, gente, aqui está perfeito, né? A gente vai sim anotar todos esses dados na admissão do paciente, que é justamente o que eu falei para vocês, tá? Então, provavelmente, esse já é aqui o nosso gabarito, né? Letra A de aprovado. Mas vamos analisar as outras. Letra B. Quarto e unidade nos quais o paciente foi admitido, o diagnóstico de enfermagem e a conduta médica. Aqui, em relação à conduta médica, né, toda a parte de prescrição médica, conduta médica, quem vai anotar é o médico, né, ele vai registrar ali na sua evolução. Quarto e unidade do paciente não são dados aqui fidedignos, né, porque eles acabam mudando com frequência, né, o paciente pode mudar de um leito para outro, de uma unidade para outra, né, então são dados que a gente não considera fidedignos aqui para a anotação. Letra C, prescrição de enfermagem, prescrição médica e as medicações administradas. Aqui a gente vai anotar, né, toda a parte de prescrição de enfermagem, as medicações administradas e a prescrição médica, ela tem um formulário. Letra D, conduta médica e de serviço social, tratamentos imediatos e prescrição de enfermagem. Novamente, né, quem vai anotar a conduta médica é o médico, o serviço social vai fazer as suas anotações nos formulários adequados e nós, enquanto enfermagem, vamos anotar aqui os tratamentos e a prescrição de enfermagem, tá? Então tem dados aqui que não são anotados pela equipe de enfermagem. Essa questão aqui, pessoal, ela foi cobrada para cargos da área de enfermagem, tá? Letra E, histórico do paciente, conduta médica e orientações dadas ao paciente. O histórico sim, as orientações sim, mas a conduta médica, quem vai fazer a anotação é o médico, ok, pessoal? Segunda questão, o processo administrativo do serviço de enfermagem que determina o início do relacionamento do paciente denomina-se alta hospitalar, centro de diagnóstico, transferência para outro hospital, admissão do paciente ou remoção do paciente. Bom, pessoal, a gente já viu, né, que aquele momento que marca o início do relacionamento, da jornada do paciente aqui em relação à internação, é a admissão do paciente, né, justamente aqui a etapa inicial desse processo de acompanhamento do paciente, da sua estadia ou internação, ok, pessoal? Então, sem dúvida aqui, gabarito letra D de Deus no comando. Próxima questão. Para a segurança do paciente, é necessário o incentivo ao uso de pelo menos 2 identificadores para se confirmar a identidade de um paciente na admissão, na transferência para outro hospital e antes da prestação de cuidados. Em pediatria, é também indicada a utilização dos seguintes identificadores. A gente já viu que na pediatria, a gente tem a recomendação de utilizar no mínimo o que, gente? O nome da mãe da criança, né? Então aqui, ó, sem pestanejar, você já vai para a letra C, nome da mãe da criança, tá? Nas outras alternativas, fala peso e altura da criança ao nascer, isso aqui não é
um dado de identificação, isso aqui é uma avaliação que a gente faz. Cor da pele da criança também não é uma forma de identificar, isso aqui faz parte da avaliação física dessa criança. Letra D, horário do nascimento não é um dado aqui de identificação, até porque naquele mesmo horário a gente pode ter tido várias outras crianças, né, nascendo. E letra E, profissional responsável, também não é um dado que vai identificar essa criança, tá? Então sempre aqui a gente vai ter no mínimo o nome da mãe da criança, ok, pessoal? Letra C aí de craque. Próxima questão. O momento de entrada do paciente no serviço de saúde para a ocupação de um leito com a finalidade de submeter-se a um tratamento clínico, cirúrgico e ou a realização de procedimentos específicos é definido por alta admissão, desocupação ou transferência. Gente, observe o enunciado. É o momento de entrada desse paciente, né? Isso aqui já fala do quê? De admissão, né? Porque é o momento em que o paciente está entrando formalmente dentro do estabelecimento de saúde. É o momento em que ele ocupa um leito e inicia ali um tratamento específico, né? Então, letra B aqui com certeza é o nosso gabarito, né? Letra B de bora estudar. Na letra A fala alta. A alta a gente já viu que é o oposto da admissão, né? Porque é o momento em que o paciente recebe ali a autorização para deixar o hospital, né? Então ele já terminou o tratamento, ele já está em condições clínicas que possibilitam ele sair do hospital, tá? Então não se aplica aqui a alta, tá? Letra C fala desocupação. Desocupação é um termo que a gente utiliza principalmente quando a gente tem a liberação de um leito, né? Então a gente fala desocupou o leito, né? Esse termo desocupação, ele é um termo mais genérico, né? Ele não se refere aqui a esse processo de saída ou de entrada do paciente, tá? Letra D, transferência. Quando a gente fala em transferência, a gente está falando da mudança do paciente de um local para outro, que pode ser tanto dentro da mesma instituição, né? Ou também quando ele vai ser transferido ali para outra unidade de saúde durante o seu tratamento, tá, pessoal? Então, letra B aqui é o nosso gabarito. Próxima questão. As anotações de enfermagem são os registros das informações relativas ao paciente e são executadas pelos profissionais que compõem a classe de enfermagem. Sobre as anotações de enfermagem na admissão de um paciente na unidade hospitalar, é incorreto afirmar ser necessário constar. Então a banca quer saber aquilo que não se aplica, né? Que a gente não vai anotar ali nos registros de enfermagem. Nome completo do paciente, data e hora de admissão. A gente já viu que esses dados aqui a gente vai anotar. São dados que identificam o paciente, faz um registro ali cronológico, né, da assistência. Letra B, presença de acompanhante ou responsável. A gente já viu que sim, nós vamos também anotar esse dado, né? É um dado extremamente importante que vai trazer ali também informações relevantes, né, sobre o histórico de saúde. Esse acompanhante vai auxiliar também, né, nesse cuidado. Letra C, condições de chegada, se o paciente chegou deambulando, em maca, cadeira de roda. A gente já viu que sim, né? Isso aqui também ajuda na avaliação inicial desse paciente, nós vamos registrar. Letra D, procedência do paciente, claro que nós vamos anotar, né? É importante a gente saber de onde ele veio, se foi de casa, se foi de outro hospital, se foi do pronto-socorro. Isso já vai me trazer ali o motivo da internação, se teve algum tratamento prévio, né? E letra E, saldo em conta bancária. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente não vai anotar informações financeiras do paciente, porque isso aqui não faz parte, né, de dados clínicos, não são necessários para a gente prestar cuidados de enfermagem, né? O foco da anotação de enfermagem é registrar as informações que são relevantes para a gente avaliar a saúde do paciente, né? Então a gente não vai se preocupar aqui em saber saldo de conta bancária, né, pessoal? Então gabarito aqui com certeza, letra E de aluno em frente. Próxima e última questão para a gente fechar aqui com chave de ouro. Acerca das rotinas e dos cuidados na admissão de pacientes, assinale a alternativa correta. Então vamos analisar. Letra A. É necessário se referir ao paciente por diagnósticos, número do leito ou de outra forma que não seja o nome dele, para evitar a proximidade pessoal. Gente, isso aqui nada a ver, né? Porque, obviamente, a gente não vai utilizar dados como diagnóstico, número de leito para identificar o paciente. Pelo contrário, a gente vai sim saber quem é esse paciente, o nome dele. Nós vamos respeitar ele, tratar ele com dignidade, chamar ele pelo nome dele ou da forma que ele preferir. Que a humanização aqui é um processo fundamental, né? Então, nada a ver aqui essa alternativa, tá? Letra B. Durante a admissão, deve-se identificar o leito com o impresso de identificação do paciente, identificar alergias e restrições quando houver,
colocar a pulseira de identificação e orientar quanto aos cuidados prescritos durante a internação hospitalar do paciente. Perfeito, né? Todos esses dados a gente vai anotar. São ações que garantem, né, a segurança do paciente, o início adequado ali desse tratamento. Então, com certeza, esse já é o nosso gabarito, porque a banca pede aqui a alternativa correta, né? Letra C. Como resultados aguardados durante a admissão, espera-se que alguns pacientes sejam acolhidos corretamente de acordo com a rotina estabelecida e que sejam orientados para que as respectivas necessidades de saúde sejam atendidas. Aqui o erro está em dizer que alguns pacientes, né, sejam acolhidos corretamente. A gente não vai fazer isso com alguns pacientes, a gente vai fazer isso com todos, né? Todo paciente deve ser acolhido de forma adequada, tá, gente? Então, nada a ver aqui. Letra D. Durante a admissão, o enfermeiro deve sistematizar as ações de enfermagem de admissão do paciente somente na enfermaria. Também não, né, gente? A SAI, a sistematização, a gente vai fazer em todos os momentos da assistência, tá? Não apenas aqui na enfermaria, ok? Letra E. É preciso orientar o paciente a acionar o serviço de nutrição para conversar acerca da dieta dele. Na verdade, pessoal, a gente vai sim orientar o paciente sobre a dieta, sobre a sua importância, mas nesse momento aqui da admissão, né, a gente tá falando de admissão de paciente. Nesse momento, a gente vai orientar o paciente sobre vários aspectos relacionados à internação, tá? Então, a gente não vai falar aqui ainda dessa parte de acionamento do serviço de nutrição para falar sobre dieta. O paciente está sendo admitido, né? E aí, durante a internação é que ele vai ser avaliado, possivelmente acompanhado pelo serviço de nutrição, tá, pessoal? Então, gabarito aqui, letra A, de aprovado, que é o que você vai ser depois de assistir esta aula. Como eu falei pra vocês, a gente vai ter várias outras aulas aqui dentro desse bloco, então fique ligadinho para você não perder. E se você não é aluno do nosso curso de enfermagem para concursos, vai para o nosso site, porque lá você vai conseguir acessar todas as aulas na ordem, vai ter acesso a materiais de apoio, aos slides das aulas, então você vai conseguir turbinar a sua preparação. E como eu falei para vocês, posteriormente, a gente vai ter o nosso e-book também falando sobre procedimentos de enfermagem, trazendo todos esses conteúdos para vocês turbinarem ainda mais aí os estudos, tá? Então vai para o nosso site, porque a gente tem muito material aí para você sair na frente. Enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal para não perder as novidades, hein? Um beijo e até a nossa próxima videoaula.